especializada em flebologia. Procurando pessoas que realmente estejam ali para atendê-la, para cuidar da sua patologia e não para aproveitar-se. Infelizmente, o lipedema virou um filão de mercado. Se o paciente não tem vínculo com o médico, ele não vai conseguir aderir ao tratamento. É muito importante aderir ao tratamento. Ele não vai voltar na próxima consulta. Por que o estético não é saúde também? Que quando eu falo que o médico precisa ser empresário, é porque todo o equilíbrio da profissão financeiro dentro de um consultório, ele precisa estar equilibrado, porque vocês investem em equipamentos, vocês precisam cobrar o justo desse tratamento. Quando a gente escolhe a profissão, a gente já é médico. Aquilo ali já está no interior. É só extravasar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MaryCast. Eu sou a Mary Grace e hoje eu tenho como convidada a doutora Luciane Barreneche, que é uma cirurgiã vascular especializada em flebologia, que nós vamos ter um papo muito legal hoje sobre bem-estar, sobre saúde, sobre varizes. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar, né, Lu? Claro, te dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao MaryCast. Mary, muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Estava ansiosa aguardando esse dia. Ai, gostei muito. Obrigada. Que coisa boa, porque a gente vai ter muita coisa legal, acho, de conteúdo para compartilhar com as pessoas. Muitas pessoas não sabem tudo que um cirurgião vascular faz, todo o teu potencial, toda a tua construção de carreira, que é muito inspiradora. Então, a gente vai poder dividir muito isso. Acho que vai ser Pessoal, então assim, ó, se inscreva no canal, toque ali, aperte no sininho para receber os avisos dos próximos episódios. E eu quero agradecer também aos meus patrocinadores, que é a Suelen Sarmento, que te mandou um presente. Ai, que legal, muito obrigada. A Suelen Sarmento é a agência de marketing digital que patrocina o programa. Temos o programa Bem Atender, que é um programa meu e da Patrícia, que é para clínicas médicas. A gente faz workshops, a gente faz treinamentos exclusivos e personalizados para cada clínica. E também o patrocínio da Medfin, que é a empresa de contabilidade especializada para clínicas médicas. Então, antes, né, de mais nada, seja muito bem-vinda, fica muito à vontade, tá? E a gente vai bater um papo, assim, desde começo de carreira, né, Lu? Ótimo, vamos começar, Vamos começar, Lu. Por você. Eu fiquei, assim, ó, tu tem toda uma trajetória, né, de carreira, onde ela começou, pelo que eu li, dentro da cirurgia cardíaca. Então, me conta esse início de carreira, como foi todo esse trâmite aí. Realmente, eu, na faculdade e depois na cirurgia geral, me apaixonei pela cirurgia cardiovascular, que era o nome na época. E fiz residência em cirurgia cardiovascular e trabalhei vários anos como cirurgia cardiovascular. Com o passar do tempo, eu fui me direcionando, eu fui gostando mais da área periférica, eu fui fazendo, por que não dizer, um plano de carreira para mim. E nos últimos 5 anos, eu estou dedicada às doenças venosas. É o que eu gosto, é o que eu tenho feito no dia a dia e é o que eu pretendo fazer até completar a minha vida profissional. E me conta uma coisa, dentro assim, ó, da mudança, né? Porque tu trabalhava então com a cirurgia cardiovascular, que é a colocação de stents, que é a parte de cateterismo, seria isso? Não, eu trabalhava cirurgia cardiovascular, cirurgia cardíaca mesmo, cirurgia de coração. De coração mesmo. De coração mesmo. Uhum. E essa mudança foi, daqui a pouco, tu te apaixonou pela parte de nervos periféricos? Na realidade, a residência que eu fiz foi uma das últimas no Brasil a fazer a cirurgia cardíaca junto com a vascular periférica. Então, eu tive a formação completa. Então, desde o coração até os vasos periféricos. E assim trabalhei durante muitos anos. O nosso serviço demorou muito tempo para dividir essas duas especialidades. Hoje em dia, já não existem mais serviços englobando todas essas patologias, o tratamento de todas essas patologias. Hoje em dia, é cirurgia cardíaca, né, e cirurgia vascular. Mas na minha época, era cirurgia cardiovascular. Então, eu tenho a formação completa. Mas é uma área muito ampla. Isso aí me fez começar a optar
né? Até, como eu disse, pelo meu próprio plano de carreira. Porque hoje em dia é impossível a gente fazer tanta coisa junto. Não, a gente e tem a que se cirurgia especializar. vascular, ela é muito ampla, né? Muito, muito. Porque a gente tem desde doenças graves, né? E as tromboses, os preparos para, por exemplo, um paciente que vai fazer hemodiálise, que precisa fazer todo o acesso, Fístulas arteriais. as fístulas, que são os cirurgiões vasculares que fazem, né? Isso aí. Mas também tem a flebologia. Exatamente. Tá? Então, explica para nós o que é a flebologia, sabe? E qual é a área que ela engloba. Então, flebologia é a área a qual eu me dedico atualmente. Então, é um ramo, uma área da cirurgia vascular que trata das doenças venosas. Então, doenças venosas, varizes, tromboses, malformações arteriovenosas. Mas é uma área muito intensa. Por quê? Porque nos últimos anos ela progrediu imensamente. Se abriu um universo dentro dessa área das doenças venosas. O que apareceu de novo? O laser, novas tecnologias, o uso da espuma, o uso do ecodoppler, o tratamento minimamente invasivo, uma maneira de abordar o paciente de uma forma bem menos intensa, evitando que ele precise se afastar do seu dia a dia para tratar as suas patologias. Hoje em dia, muitos procedimentos podem ser feitos em consultório. A grande maioria. A grande maioria dos procedimentos em flebologia atualmente podem ser feitos em consultório. E os que não são feitos em consultório são feitos em caráter ambulatorial. O que é o caráter ambulatorial? O paciente chega num ambiente hospitalar, faz o procedimento e depois vai embora para casa. Então, atualmente é tudo muito simples. Super rápido, então. Rápido. E a recuperação desse paciente? Vai depender muito do procedimento. Os procedimentos em consultório, o paciente sai caminhando e volta para a sua vida normal. No dia seguinte já está fazendo o seu exercício físico, pode trabalhar no mesmo dia ou no dia seguinte. Depende também do tipo de tratamento. Antigamente se utilizava meia elástica em todos os tratamentos. Hoje em dia, nos tratamentos mais simples, tratamento de microvasos, como escleroterapia, esclerolaser, laser transdérmico, o paciente sai normal, sai com a sua vestimenta normal. Não pode trabalhar no outro dia? Pode trabalhar no mesmo dia. Ai, que no mesmo dia. Boa! Vários pequenos procedimentos, o paciente pode sair do consultório e trabalhar. Tem pacientes... Mas normalmente em várias sessões, né? Dependendo, não é tudo numa vez só. Isso aí também mudou nessa área, exatamente. Porque antes o paciente procurava o médico e ia lá, vou lá fazer uma sessão de escleroterapia. Vou lá secar meus vasinhos. Não, hoje em dia isso aí está organizado, digamos assim. Então, o paciente chega, o paciente vai ser avaliado, ele vai ser examinado. Hoje em dia, nós temos uma gama bem grande de procedimentos para avaliar o paciente, entre eles o ecodoppler, que eu já falei, realidade aumentada, termografia. Então, ele vai ser totalmente avaliado. E aí, a gente vai decidir o que ele vai fazer. Né? Isso aí, independente de ser ambulatorial, de ser no consultório, ele vai ser traçado um plano de tratamento para ele. E, a partir desse plano, ele vai virar o nosso paciente. Né? Então, vamos cuidar daquilo ali. Então, aí, é uma visita, é 2 visitas, são 5 visitas. Mas o mais importante é um acompanhamento continuado. Porque a gente não cura, né? Exatamente, eu ia falar isso para ti agora. A doença venosa é uma doença crônica, né? Então, eu não posso simplesmente ali tratar um vasinho do paciente sem fazer exame nenhum e abandoná-lo. Não, ele tem que ser avaliado, a gente tem que ver o que é o melhor para ele, né? E tratar ele cronicamente. Se ele está bem, ele pode voltar daqui a 1 ano, 2 anos? Tranquilo, ele vai voltar daqui a 1 ano, 2 anos. Mas ele não vai deixar de ser tratado. Ele recebe um plano de tratamento, ele vai efetuar aquele plano de tratamento, daqui a um tempo ele volta, a gente vê como vai indo, se precisa fazer algum novo procedimento ou não. Ele pode manter o tratamento clínico para sempre. Tá, e me diz uma coisa, uma dúvida que eu tenho assim, ó. A questão do que é o tratamento estético do que envolve a saúde. Porque nós temos 2 coisas aí, né? Quando vocês fazem um exame de diagnóstico, pode aparecer alguma coisa que seja
mais importante de tratar até do que a parte estética. Isso acontece? Muito, muito. Na realidade, é isso que eu ia te dizer. Nunca é só estético, né? Porque é uma patologia, né? Então, a doença venosa crônica, ela vai do 0, que é aquele paciente que não demonstra nada, que não tem nenhum sintoma, até o 6, que é um paciente que tem uma úlcera de perna, que é um quadro já bem mais grave. Mas ele pode variar, é um grande espectro, né? E então eu não posso dizer que o C1, que são aquelas varicosidades de pele superficiais, são só estéticas. Quem diz que esse paciente não vai progredir? Não vai para o 2, que são varizes calibrosas, não vai para o 3, que é aquele paciente que tem inchaço nas pernas, não vai para o 4, que é aquele paciente que já tem mancha nas pernas, alteração do trofismo da pele. E não é aquela coisa assim, ó, a perna é feia. Mas deixa assim, porque não uso saia, não coisa, tá tudo bem. Não, tem um lado de saúde por trás disso aí. Sempre tem um lado de saúde. Um pequeno vasinho pode ser um sinal de que lá embaixo tem uma veia que já não está funcionando bem e que lá no futuro pode ocasionar uma alteração maior, um quadro mais grave, e o risco de trombose. Ajuda a identificar isso? Sim, o ecodoppler é imperativo. Na realidade, o ecodoppler hoje em dia já faz parte do exame clínico do doente. Antigamente, o paciente vinha, consultava, a gente solicitava, vai realizar um ecodoppler no laboratório. Não, hoje a gente tem o ecodoppler no consultório, né? Então, ele faz parte do exame clínico, assim como a realidade aumentada. A realidade aumentada, a gente usa uma luz para identificar vasos mais superficiais, porque às vezes, a olho nu, a gente enxerga uma microveia. Coloca a luz ali, tem uma veia imensa. Sim, ela pode estar toda por dentro, ela não é aparente, né? Exatamente, a pontinha do iceberg. Lá por baixo tem mais coisa. Tá, e hoje em dia nós temos também uma questão que todo mundo fala muito, que é o lipedema. Ah, sim. Tá? Sim. Tem um monte de coisa para te perguntar hoje. Mas esse lipedema, assim, ó, toda hora tá na TV, a gente abre as redes sociais, estão falando de lipedema, todo mundo começou a achar que tem. Sim. O que tem pra gente desmistificar disso? Pra gente falar assim, bom, isso aqui é um tratamento, isso é sério, isso precisa ser tratado. Isso aqui não é, isso aqui faz parte da vida. Explica tudo sobre isso. O lipedema é uma doença que sempre existiu, só que há pouco tempo foi classificado como doença. Mas as mulheres tiveram lipedema. Por que eu falo as mulheres? Porque o lipedema é praticamente uma doença feminina. Praticamente uma doença feminina hereditária. A mulher sempre tem alguém na família que tem as pernas, o corpo como dela. É uma doença inflamatória, existe uma inflamação da gordura abaixo da pele que torna essa gordura sensível, é uma gordura que não tem sustentação, ela é friável, por isso os pacientes costumam ter dor pela reação inflamatória e costumam ter hematomas com frequência, hematomas sem causa definida. Aparece o roxo. Aparece o roxo do nada. E é uma doença crônica também, né? Então, a menina, a adolescente, quando ela começar a ter os hormônios femininos na puberdade, ela já vai começar com alguns sinais do lipedema, se ela tiver essa hereditariedade. A hereditariedade. O lipedema, ele é mediado pelo hormônio feminino. E o que faz para tratar? É um tratamento multidisciplinar para toda a vida. Por que eu falo multidisciplinar? Porque envolve várias áreas. Então, envolve a questão hormonal, como eu acabei de falar. Envolve a questão nutricional. Esses pacientes têm que ter uma dieta bem rigorosa. Sem glúten, cuidar o sal para não reter líquido. Tem que ter um acompanhamento vascular, porque é muito frequente a mulher com lipedema ter a fragilidade vascular também. Então, ela vai ter o lipedema e junto os vasinhos. Tem que ter um acompanhamento fisioterápico, porque é muito importante drenar esses líquidos, a gordura da pessoa, da mulher com lipedema, ela absorve a água, então existem variações de peso imensas só pelo acúmulo de líquido, principalmente em membros inferiores.
O lipedema geralmente acomete os membros inferiores. Eu tenho lido sobre isso. Normalmente é da cintura para baixo. Da cintura para baixo, mas pernas, assim... bumbum. Isso, mas tem mulheres que têm lipedema em braços também. Então, existem alguns tipos. Te procuram muito para isso? Muito, muito. Muito pelo lipedema, mulheres com lipedema. E mulheres com gordurinha localizada que acham que tem lipedema. Porque isso aí ficou confuso também, claro, né? Ficou confuso. As pessoas não têm como saber, né? Elas não tem como ter um conhecimento aprofundado de saber, mas será que eu tenho lipedema? Será que eu tenho uma gordura localizada? Mas daí eu vou te falar, entrar num assunto que pode ser bastante polêmico, tá? Mas eu quero escutar a tua opinião. Nesse mundo onde nem tudo é lipedema, tem muito profissional, às vezes, inclusive, não médicos, e muitos médicos, vendendo tratamentos como se fosse para resolver o lipedema, e aquilo ali, na verdade, não é nem lipedema. Sim. Como é que se faz a distinção disso? Como é que a paciente consegue se proteger de não cair numa conversa que não vai funcionar? Sim. Daqui a pouco vai gastar uma fortuna num tratamento que não vai ter retorno, porque aquilo ali não é nem lipedema. Procurando profissionais recomendáveis ou recomendados, né? Procurando pessoas que realmente estejam ali para atendê-la, para cuidar da sua patologia e não para aproveitar-se. Porque realmente, infelizmente, o lipedema virou digamos assim, um filão de mercado, né? Então, assim, se vai consultar um médico, procura saber sobre o médico, veja se ele é vinculado a sociedades médicas, o que ele faz, né? Qual é a formação. Sempre procure ir a médicos recomendados por outros médicos, por familiares ou amigos que já consultaram com o médico e sabem como é a conduta dele. É porque eu vejo assim, né, que tem pessoas que a gente se tornou muito vulneráveis a protocolos mágicos. Ah, sim. Tá? A gente, quando eu falo nós leigos, né, leigas, a gente vê muita coisa no Instagram, muitas soluções que são aparentemente fáceis. Milagrosas. Que normalmente são extremamente caras, porque agrega um monte de coisa. Exatamente. E a gente muitas vezes se joga nisso, achando que vai resolver e na verdade não resolve. Exatamente. Mas o que é importante saber, assim, nós médicos que queremos tratar os pacientes da melhor maneira possível, que fizemos a nossa formação para isso, nós estamos em cima disso, né? Não tem muito o que fazer. O principal é recomendar a todas as pessoas, aos possíveis pacientes, aos futuros pacientes, a quem tem um familiar que tem alguma patologia, que busque a respeito de quem vai consultar. Estude, né? Não vá só na internet, exatamente. Né? Vá buscar informação. Vai buscar informação, como é o currículo desse médico, quem ele já atendeu. Né? Vá na consulta. Não gostou da consulta, vai em outro. Né? Veja a opinião do outro. Né? Confira também se o médico é especialista ou não. Existe o site do conselho. Todos os sites de conselho de medicina aqui no Rio Grande do Sul é o CREMERS. Tem um espaço que tu põe o nome do médico ali, em médicos ativos, e vai mostrar todas as especialidades que ele tem. Isso aí também passa muita segurança. Claro, exatamente. Procure saber sobre a pessoa com quem você vai consultar. E daí eu me lembrei de uma coisa. Tu foi preceptora. Foi muitos anos. Trabalhou com muito residente. Sim. E tu sempre disse para os residentes tratarem os pacientes como se fosse a mãe deles. Isso, como um familiar. Eu sempre dizia, trata como se tu estivesse tratando o teu familiar. Isso é lindo. Porque é isso, né? A gente está tratando com vidas. Né? São pessoas que estão ali fragilizadas, algumas em maior grau, outras em menor grau, mas eles têm uma fragilidade e eles te procuram para resolver aquela fragilidade. Então, procure fazer o melhor. Né? O que está ao seu alcance. E é tão mais gratificante, né, Lu? Com certeza. Desculpa, mas assim, ó, é tão mais gratificante fazer a parte certa, fazer o certo,
sair do consultório, bater a porta e saber que fez um dia, né, honesto, bom, que atendeu bem esses pacientes. Eu acho que isso aí é deitar no travesseiro e ter um luxo, né, de sono. Dever cumprido, né? Então, assim, ó, não faça para uma pessoa o que você não gostaria que fizesse para você ou para o seu familiar. Né? Procure tratar da melhor forma. Ah, mas eu não sei, então encaminhe. Ou procure saber. Eu sempre digo que os médicos devem ter uma lista de colegas para recomendar. O que não sabe, presta o serviço para esse paciente. A secretária pode ter uma listinha ali para cada especialidade que todo mundo volte e meia pergunta para o médico. Tem lá 1, 2 nomes. Olha, vou te indicar o fulano de tal. Porque isso aí é prestar serviço, né? Claro. E passar, de repente, uma coisa que tu não faz mais, que tu não tem interesse, ou que tu não sabe, porque a gente não sabe tudo, né? Claro, exatamente. A gente não sabe. E nessa área do conhecimento, assim, e falando dos residentes, eu fui 21 anos preceptora, e foi ótimo. Aonde? No Hospital da PUC, no Hospital São Lucas. E, legal. eu tenho um monte de filho, né? Meus ex-residentes. Sim, né? Fica todo mundo em volta, né? Sim. Foram anos maravilhosos, assim. Ensinei, mas eu aprendi muito mais. Foi muito bom. E, então, procure estudar. Não vai para uma cirurgia sem estudar. Não vai atender um paciente sem estudar. Ah, mas eu não sei o que esse paciente tem. Vai estudar. Né? Procure saber. Isso dá outra segurança. Claro. Também, né? E cerque-se dos bons. Né? Porque a gente sempre aprende com o chefe, com o preceptor, com o residente, com o colega de outra especialidade. Então, seja proativo, procure sempre ter mais conhecimento, saiba o básico. Mas o que não sabe, procure aprender, vai buscar. Não se acomode. Isso é muito importante. Isso é... Tá, hoje tu tem o teu consultório. Sim. Como é que é a tua consulta? Me conta como é que é a tua consulta, porque já me disseram que a tua consulta é uma consulta longa. As secretárias que o diga, né? As secretárias que o diga. Realmente, a minha consulta... E sempre foi assim, viu? Não é agora. Eu sempre fui assim. Porque eu tenho que entender o que o paciente tem. Eu não posso ficar com dúvidas. Se eu ficar com dúvidas, eu não vou conseguir resolver. Tem uma coisa, né? A gente... eu acho que numa consulta... O médico tem que escutar para saber qual é a queixa principal desse paciente, antes de propor alguma coisa. Porque às vezes o que tu está enxergando, talvez não seja aquela queixa principal. Ele precisa dizer isso para te conseguir entender. E às vezes demora, às vezes temos que fazer um caminho imenso até chegar na queixa. Mas enfim, a gente tem que ter paciência para ouvir. Né? E então sim, as minhas consultas são demoradas e não tem um padrão de tempo de consulta. Isso aí não existe. Tem pacientes que 15 minutos já me falaram. Tem gente que é mais objetiva, outras pessoas não são. Sim. E tem que ter paciência e ouvir. Porque aí a gente já vai poder fazer um exame físico mais direcionado para ver o que existe, vai ver qual é o exame que o paciente vai precisar, né? E já vai fazer o vínculo é muito importante, né? E ainda mais para uma patologia que tem que ser tratada a vida toda, né? Claro. Se o paciente não tem aquele, né, vínculo com o médico, ele não vai conseguir aderir ao tratamento. E é muito importante aderir ao tratamento. Ele não vai voltar na próxima consulta. Né? E então, a primeira consulta é crucial. É a partir dali que vai se desenvolver todo o relacionamento médico-paciente. Eu tenho a impressão que tu deve trabalhar muito parecido com algumas médicas dermatologistas que escutam a queixa do paciente e com ele traçam um plano de ação. Exatamente. Sabe? Exatamente. Porque não dá para fazer tudo de uma vez só, não dá para fazer tudo. Então, assim, é um plano de ação por partes, né? Por etapas que vão corrigindo ponto a ponto até chegar naquele objetivo que foi combinado. Exatamente. É assim? É assim. Hoje, por exemplo, atendi uma paciente e eu disse para ela, então tá, agora tu volta ano que vem, pode voltar em outubro de novo no ano que vem. E ela, doutora, volto só, então quer dizer que eu tô bem, tu tá ótima, tô super bem. E se eu tiver alguma coisa no ano que vem, nós vamos tratar? Vamos tratar. E se eu não tiver nada? Tu vens, eu vou te repetir todas as orientações que eu te passei hoje, para relembrar, para tu não esqueceres, para tu não abandonares o tratamento e vai voltar no próximo ano. Então, na realidade, é um tratamento continuado, né? Não é hoje, é
o tratamento, né? É o Que tratamento de uma interessante doença crônica que deve ser continuado. E hoje em dia, o maior número de pacientes são mulheres. Sim, sim. Das doenças venosas, que são as Então, doenças para as quais eu estou aham. me dedicando mais atualmente, sim, sim. Cerca de 80% a 90% dos meus pacientes são mulheres. E quando a gente chega e olha as pernas da gente, ai, como eu tô com as pernas feias. Como é tu devolver isso, sabe? Porque eu acho que assim, tu devolve uma saúde e uma beleza para essa paciente, né? Sim, sim. Deve ser muito gratificante É muito isso. gratificante, muito gratificante. Porque a paciente volta, ela volta bem, ela volta contente. E por que o estético não é saúde também? Claro que é. Claro que é, né? O estético é saúde também. Porque se aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem se sentem bem, se sentem saudáveis, se sentem com uma aparência boa, se sentem com vitalidade, é saúde. Então, tudo é saúde. Toda a vida. E me diz uma coisa, tem muita dúvida em relação a quantas pessoas estão necessitando procurar um cirurgião vascular, né, porque estão com dor nas pernas, cansaço, faz exercício físico, não faz, põe as pernas para cima, usa meia elástica. O que tu recomenda para as pessoas? Porque muita gente diz, no final do dia eu tô assim, ó, super cansada das pernas. Essa Nem é a caminhei queixa nada, fiquei sentada e tô cansada. Isso é sintoma? Sim, isso é sintoma. Isso é uma das principais queixas que a gente atende no consultório, né? É o edema vespertino, aquele edema que não existe quando o paciente acorda de manhã e ele vai trabalhando e vai ficando em pé ou vai ficando sentado e a perna vai inchando. Às vezes ele nem nota que a perna é inchada. Eu tenho várias pacientes que chegam e dizem, não, doutora, eu não tenho a perna inchada. Depois que a gente trata, elas dizem assim, sabe o que eu tinha? Eu não tinha dado conta, eu achei que era normal. As pessoas acham normal trabalhar E no aumentar, final do dia tá inchada. exatamente, aumentar o volume da perna ou sentir a perna pesada. E não, isso é normal. Isso é um sintoma, isso é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Pode ser uma mera retenção de líquidos, uma mera retenção de líquidos postural, pela posição no dia a dia profissional, mas pode ser que algo já não esteja funcionando bem ali no sistema venoso, linfático, exatamente, precisa ser avaliado. Então, é a principal queixa, né? Sensação de perna pesada. Essa é o que eu vejo as pessoas falarem, né? E eu disse, bom, isso aí realmente tinha que perguntar para a Luciane para saber. Não, e assim, as pessoas resignadas, né? Eu trabalho e no final do dia eu tenho a perna pesada, mas isso é uma queixa. Como se você tá tudo bem. Exatamente. Eu trabalhei bastante, sabe? Tá valendo. Não. No verão a minha perna incha, é sempre assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que resolver. Claro, e tem solução. Claro. Agora tem solução cada vez mais fácil. Sim, exatamente. Tu recebeu, inclusive, um equipamento novo que tu estava agora, quando a gente chegou, achando que tu não tirou nem da caixa. O que é esse equipamento? Esse equipamento, eu tenho uma brincadeira com a minha anestesista, que ela diz, a Lu e as suas panelinhas, que eu adoro tecnologias. Eu tenho vários equipamentos, eu gosto. Dentro do consultório? Dentro do consultório, no centro cirúrgico. Então, eu adoro tecnologias, eu tenho todas, o que surge é bom, eu adquiro e eu faço questão de ter experiência. E agora tá chegando, nem tá dentro da caixa ainda. Então, é um equipamento, é um ultrassom que é para diminuir edema, inchaço. Tanto nos pacientes que vão fazer algum procedimento de tratamento em membros inferiores, como aqueles pacientes que têm edema crônico, por questão profissional, por retenção líquida, aqueles pacientes que têm linfedema, que são doenças que atingem os vasos linfáticos, e até para os pacientes que têm lipedema. Ajuda também. Então, é um novo equipamento. Vamos ver. Ele é um ultrassom. É um ultrassom que drena... Esquenta? Não, sem calor. Não tem calor. E ele age desinflamando aquele tecido. Então, por isso que é importante para usar após procedimentos, após cirurgias, após
tratamentos até de outras especialidades, nos quais se precisa ter uma cicatrização, e o fenômeno de cicatrização é um processo inflamatório e a gente precisa aliviar isso do paciente. Então, eu acho que vai ser de grande ajuda, assim, estou bem... Porque cada vez a gente tem mais tecnologia a favor da medicina, isso é muito bom, né? Exatamente. Inclusive, assim, ó, hoje, a cirurgia, quando a gente fala em cirurgia de bloco cirúrgico, ela é praticamente, ela é uma microcirurgia. É o que eu digo para os pacientes, assim, na realidade ainda se mantém o nome cirurgia, mas corte para tratar varizes faz muitos anos que eu não faço mais, não existe mais. O que faz? Tudo por punção. A veia é puncionada, então é uma microperfuração com uma agulha, e a partir dali a gente vai fazer o tratamento. Então, se é uma veia calibrosa, se é uma veia safena que precisa ser tratada, ou uma veia tributária da safena que precisa ser tratada, vai se colocar um catéterzinho ali, fazer o processo de endolaser por um furinho de agulha, guiado por ecodoppler, por ultrassom. Por isso que no outro dia a pessoa pode já sair caminhando para casa. O paciente vai caminhando para casa. Como é que era antigamente, Lu? Antigamente o paciente era uma cirurgia, para começar, uma cirurgia com cortes, no qual as veias eram abordadas e eram retiradas. Então existia a safenectomia, a retirada de veias colaterais. E isso aí com anestesia geral ou com anestesia nas costas, que seriam os bloqueios peridurais ou a raquianestesia. O paciente internava no hospital para fazer esses procedimentos. Fazia sala de recuperação longa. Fazia a sala de recuperação, ia para o quarto, ficava 1 ou 2 dias internado. Meu Deus, olha só que evolução. E aí depois mais 10 a 14 dias até tirar os pontos. Sob atestado, sem poder trabalhar. Com as pernas enfaixadas. Daí as pessoas sem tomar banho. Podiam... não, daí não dá. Aí não, né? Daí não podia muitas vezes nem fazer, porque tu ia te afastar do trabalho para fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Então, esse tipo de tratamento era sempre postergado. E o que acontecia? Os pacientes, eles iam piorando. Porque realmente só valia a pena tratar quando realmente estivesse incomodando muito. Já estava naquele caso muito mais evoluído, mais grave. Porque como é uma doença crônica, os pacientes já sabiam que iam ter que, se operassem, daqui a algum tempo iam operar de novo. Então, antigamente a conduta era realmente quando aquilo... É bem ruim, a gente opera. Quase isso. Eu ainda vivi essa fase aí. Mas, enfim, mas assim, é uma patologia benigna, né? E é uma patologia que os doentes têm que cuidar a vida inteira. Então, graças a Deus, temos a ciência. E aí, as novas tecnologias foram surgindo. Novos procedimentos. E isso é bárbaro, né? Porque como surgem equipamentos que são muito menos invasivos. A gente vê isso em várias áreas da medicina, sim. Que é possível do médico comprar e ter à disposição, e a gente poder fazer alguma coisa que seja praticamente indolor. Sim. Né? Porque hoje em dia esses procedimentos se faz no consultório, não deve doer, né? Muito, pelo menos. Não, se faz com anestesia local, alguns com uma sedação, mas o paciente sai. Os meus pacientes, eu prescrevo paracetamol ou dipirona, se necessário. A grande maioria não usa. A grande maioria não usa. Então, realmente, a partir dos anos 2000 para cá, esse cenário mudou. Mudou muito. E foi isso que me fez, então, pender para esse lado, porque é apaixonante. E está sempre progredindo, sempre. A cada ano, nós temos novidades. Sim, eu há muitos anos atrás, eu fiz o Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular. Sim. Aquele que teve na PUC. Sim. Com o Dr. Pedro Congos. Sim, e com claro. O Franchini. Congresso memorável, até hoje lembrado por nós. Foi muito legal. E o que me impressionou naquele congresso era o tamanho da área de exposição. A área de exposição daquele congresso, a quantidade de estandes de empresas de equipamento, era impressionante. E eu estou te falando isso, acho que de uns 15 anos atrás, 20 anos atrás.
Tá? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Imagina se naquela época já era desse tamanho, eu só imagino que hoje deve ter para vocês conhecerem, usarem, enfim. Graças a Deus temos muitas oportunidades. Mas né? é um investimento, né? Sim, investimento. Investimento para o médico, é um investimento para as instituições. Mas o médico, ele tem que estar sempre investindo. Tem que pensar de uma forma empresarial, né? Tem que pensar de uma forma empresarial, mas tem que estar sempre melhorando, né? Então, se tem congresso, tem que ir. Se tem livro, tem que comprar. Se tem artigo, tem que ler. Tem que estar sempre procurando. Se tem material, tem que adquirir. Eu acho que não adianta, né? Aprender, a gente tem que estar aprendendo sempre. Sim, o mundo só progride. Se a pessoa não aprende, se a pessoa não é proativa, não procura coisas novas, fica estagnado. Não, e eu vejo assim, que quando eu falo que o médico precisa ser empresário, é porque todo o equilíbrio da profissão financeiro dentro de um consultório, ele precisa estar equilibrado, porque vocês investem em equipamentos, vocês precisam cobrar o justo desse tratamento para poder reinvestir e também poder viver, né? Então, é uma matemática, é um ajuste de gestão, né, importante, que eu sei que tu faz muito bem, né? Na minha época, quando eu fiz faculdade, fiz as minhas residências, a gente não aprendia isso. Eu fui aprendendo com o tempo e fui procurando fazer cursos, me inteirar, né? Me assessorando. A gente tem que sempre se cercar dos bons. Então, tem que ter uma boa estrutura para fazer o trabalho de uma maneira adequada, mas que também deu retorno. Claro. Então, mas o médico, geralmente, ele tem que lutar bastante para se transformar no empresário. Porque não ensinaram na faculdade nada de empreendedorismo. Agora já está mudando, sabe? Eu acredito que as próximas gerações elas já vêm com uma outra cabeça. Com certeza, mas a minha geração ainda sofreu bastante, mas enfim, a gente tem que procurar aprender. E realmente somos empresários. Em primeiro lugar, nós somos médicos. Mas para a gente conseguir... uma questão de sustentabilidade, né? Isso, para a gente conseguir sustentar uma medicina de qualidade, a gente tem que saber gerir, né? Então, gestão é muito importante, é fundamental, porque senão tu não consegue trabalhar, senão tu não consegue progredir. E tu não consegue também ser dona do teu nariz, porque se tu não tiver essa coragem, tu vai sempre depender de alguma instituição maior. Exatamente. E daí tu não tá fazendo a tua medicina, tu tá fazendo a medicina que pedem para te fazer. Sim, aí já entram outros fatores, tu já depende de outros aí tu fatores. Já não tem como fazer uma consulta longa. Isso, exatamente. Porque esse local vai te exigir uma consulta mais rápida para poder gerar mais. Então são escolhas, né? São escolhas. A vida da gente é uma eterna escolha. E a gente tem que ir traçando, tem que ir aprendendo a fazer o que é melhor. O que é melhor, o que vai nos trazer uma melhoria na nossa vida, na vida do que a gente quer se dedicar, que é a medicina. E agora tu me conta, em relação à tua vida, como é que tu equilibra a Luciane, mulher, da Luciane, doutora, médica, que tem uma agenda louca. Como é que tu divide a tua agenda durante a semana? Como é que tu organiza tudo? Gestão de tempo. Na minha vida faz muitos anos que eu só penso em tempo. A gente tem que ter tempo. A gente conseguindo organizar bem o nosso dia, a nossa semana... Tô organizada. Dá para fazer tudo. Sou extremamente organizada. Eu sou bastante metódica. E eu gosto de acordar cedo. Então, eu acordo cedo, até eu chegar no consultório, até eu chegar no centro cirúrgico, eu já fiz N coisas. Eu já fiz toda a minha burocracia, já fiz a minha gestão, eu já fiz meus exercícios, eu já cuidei das coisas da casa. Então, a gente tem que descobrir no dia como alocar cada situação, né? E definir prioridades também. Definir prioridades. Se a gente não tem prioridades, a gente não consegue viver. Não, eu sempre digo, se a gente não souber dizer não,
Com certeza. O mundo engole a gente. Engole. Engole e a gente nunca vai ter tempo para todas as coisas que vamos propor. Então tem que saber priorizar e dizer não para algumas coisas para nem perder tempo com aquelas coisas. Às vezes é mais fácil um não sincero do que a gente dizer um sim e depois se arrepender. É verdade. Para poder ter tempo de tudo, né? E falta tempo. Não vou dizer que me sobre tempo, mas eu acredito que eu tenho conseguido adequar, tenho conseguido gerir. Mas se tu me perguntar assim, como é que tu consegue gestão do tempo? Então... Gente, gestão do tempo. Isso. Porque isso também vem a ser um fator que a gente tem, não é uma questão de personalidade, a gente não nasce sabendo gerir o tempo. A gente tem que aprender essa habilidade. E tem que estar prestando atenção o tempo todo, porque se não se dá conta, daqui a pouco tu te perde e o teu tempo já não é mais teu. Exatamente. Então tem que estar sempre vigilante nisso. Né? Sempre vigilante e sempre priorizando o que é importante. Sempre priorizar o que é importante. O que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia a gente tem muito ruído externo interferindo. E isso talvez seja uma coisa muito minha. Eu sou muito focada. Então, se eu estou fazendo uma coisa, é aquilo ali. Se eu estou operando, eu estou operando. Se eu estou no consultório, eu estou no consultório. Se eu estou me divertindo, eu estou me divertindo. Se eu estou de férias, eu estou de férias. Então, ai, que bom isso. Focar no que é importante. Mas isso, realmente, a gente aprende no decorrer da vida. É importante, né? E tem que ir sempre cuidando dessa plantinha, que é o tempo. É o tempo. E que não volta, né? Que não volta, Me diz uma coisa. Vamos falar agora sobre as pacientes. Tem alguma paciente que te marcou, ou algumas que te marcaram muito, no sentido de chegarem com uma queixa e sei lá, te darem um retorno que tenha sido muito positivo? Me conta alguns casos, assim. Tem N casos. Eu tenho uma paciente que ela chegou, uma senhora que tinha trabalhado a vida inteira. E nunca tinha cuidado dela. Tinha cuidado do trabalho dela, da família. E aí ela decidiu que ela ia cuidar das pernas. Então, chegou com sobrepeso, com muitas varizes. Sim, já com uma idade já aposentada. Então, já tinha trabalhado uma vida inteira. E iniciamos o tratamento. Hoje em dia, ela é minha paciente já há uns 5 anos. E alcançamos a melhor fase dela, porque ela começou a tratar a parte circulatória, ela já se sentiu estimulada, aí ela emagreceu, aí ela começou a fazer exercício físico, aí se sentindo melhor, com a mobilidade melhor, ela começou a viajar mais, começou a poder interagir mais com a família, já com netos, começou a interagir mais com os netos. Aumentou a autoestima. Melhorou a autoestima. A parte circulatória, nós fomos tratando. Ela não precisou mais vir tantas vezes ao consultório. No primeiro, segundo ano, ela vinha 6, 7 vezes ao consultório para fazer tratamentos. Hoje em dia, ela vem 1, 2 vezes no ano. Bem. Ai, que legal. Então, isso gratifica, porque ela é outra pessoa, praticamente, né? Então, uma pessoa que tinha se doado para outras coisas, para outros enfoques. Começou a se presentear. Exatamente. E melhorar a saúde. Exatamente. E ela era uma paciente que ela tinha muito receio de ter dor, de sofrer nos tratamentos. Então, as primeiras vezes foram bastante tensas, assim. Ela chegava tensa e ainda faltava. Faltava, exatamente. E faltava aquela confiança, ela não me conhecia muito. Hoje em dia ela chega tranquila. E diz, agora eu vou tomar um café, doutora. Eu já marquei para sair com uma amiga daqui a pouco. Então, é outra mulher, né? É uma mulher que vive melhor a vida dela. Claro. Tem qualidade de vida. E deve cuidar de todo o resto da saúde dela também, de uma outra forma. De outra forma. E eu acho que isso aí acabou afetando toda a família também, porque ela é uma pessoa muito mais participativa. E, enfim, então, o início de um tratamento que foi postergado durante uma vida inteira para tentar trabalhar, tentar tratar da família, resultou em uma outra pessoa, com outros objetivos, com uma qualidade de vida melhor. Que legal isso.
E grávidas, hein? Porque a gente também escuta muito falar que na gravidez, não sei se em função da parte circulatória ou do próprio peso, aparecem depois muitas varizes. Sim, Como é que é o caso da gestante? Sim. Na gestação, pelas próprias alterações hormonais, pelo aumento de peso da mulher, pela própria presença do bebê, né, na barriga, aumentando a pressão das veias nos membros inferiores, é muito comum a mulher desenvolver varizes ou piorar as varizes que já tinha anteriormente. Então, é necessário um cuidado bem importante, no sentido de prevenir piora do quadro, prevenir piora das varizes, prevenir a possibilidade da mulher ter uma flebite ou de ter uma gestação bastante incômoda devido a inchaços, devido a dores. Então, geralmente, as minhas pacientes que estão em idade reprodutiva, elas sempre saem do consultório com a seguinte orientação: se engravidar, me avisa, que aí nós vamos orientar. Então, eu sempre presto um atendimento às pacientes que estão gestando. O teu trabalho deve ser muito junto com as ginecologistas e obstetras também. Também, porque a gente troca muita figurinha. Porque elas, de repente, em consulta, escutam a queixa da paciente, ou já no próprio exame já detectam que é necessário encaminhar para ti, né? Sim. Uhum. Tem mulheres que fazem a primeira consulta comigo durante a gestação, porque já começaram a apresentar alguma veia mais dilatada, alguma queixa relacionada. Mas não pode tratar durante a gestação, ou pode? Não. Na realidade, sim, né? Porque o tratamento clínico também é um tratamento. Na gestação, a gente não faz nenhum tratamento invasivo, exceto em casos de urgência. Uhum. Mas a mulher gestante já recebe o tratamento clínico da gestação, que inclui cuidados com a alimentação, cuidados com o exercício físico, mobilidade, uso de cremes para melhorar. As meias, às vezes. As meias para gestante, realização de drenagem linfática naquelas mulheres que têm tendência a edema. E medicamentos? Elas podem tomar? Geralmente, na gestação, a gente evita o uso de medicações. Mas eles ajudam? Ajudam. Após o primeiro trimestre, em casos selecionados nos quais há indicação de usar medicação, até em alguns casos a gente tem que lançar mão. Mas, geralmente, no primeiro trimestre, eu evito de utilizar qualquer medicação. E os homens, hein? Vão no consultório para tratar varizes por estética ou só quando a coisa aperta mesmo? Tem um pouco de tudo. O mais frequente, homens vão ao consultório porque as esposas agendaram a consulta. Ah, mas isso aí isso é bem frequente. É frequente. Assim, nossa, se eu hoje conversar com o urologista, todos eles vão me dizer a mesma coisa. Quem marcou a consulta normalmente é a companheira. É muito engraçado, porque alguns chegam e perguntam: qual motivo ele trouxe aqui? Minha esposa marcou. Eu nem sei por que eu tô aqui. Não sei nem o que tu faz. Mas, enfim, sim. Vem mudando bastante. Geralmente, no decorrer dos anos, sempre foi a mulher que cuidou mais da sua saúde e da saúde da família. Da saúde do marido, da saúde dos filhos, da saúde dos pais. Enfim, o mundo está mudando. O homem está começando a prestar mais atenção a si próprio, a desenvolver o autocuidado. Então, sim, tem homens que vêm, que fazem tratamento, né? Geralmente eles têm mais uma questão de saúde, de queixa, de dor, ou uma veia muito dilatada. Mas também tem homens que vêm por estética. E cada vez vai ter mais. Com certeza. O número de homens vem aumentando. Também, hoje em dia, se cuida mais, é mais vaidoso, né? A gente tem uma geração aí vindo que se cuida bastante. Sim. E eu acho isso muito legal. É bem importante e eu acho que deve ser cultivado e estimulado. Com certeza. Com certeza. Luciane, eu queria te perguntar sobre fazer tratamento nessa época que a gente está entrando no verão. É uma dúvida que muita gente tem.
se faz, se vale a pena, porque não vai poder tomar sol, porque sabe lá quanto tempo vai ter que ficar, sabe? A gente está agora entrando no último bimestre, né? Sim. Então a gente já começa novembro, dezembro. O que tu recomenda? O que não pode? O que a pessoa tem que prestar atenção ou não tem problema nenhum? No verão, a gente costuma ter um pouco mais de cuidado na hora de oferecer tratamentos, né? Então, o ideal é que quando chegue os meses do verão, aqui na nossa região, que nós temos essa divisão inverno, verão, no verão pega sol, no inverno usa roupas fechadas e não mostra as pernas, geralmente se traça um plano de tratamento para tentar fazer a parte pior, a parte inicial, a parte que exige um maior afastamento, nos meses mais frios, para no verão a pessoa já usufruir do que melhorou, né? E não necessariamente parando o tratamento. O que hoje em dia eu recomendo? Tratamentos de consultório, de pequenos vasos, se eu for utilizar só o laser transdérmico, geralmente em 7 dias, no máximo 10 dias, o paciente já consegue até apanhar sol, expor a perna, porque realmente... a questão do sol é só por causa dos hematomas, né? E também para não lesar, né, a pele que foi tratada. Mas geralmente 7 dias de afastamento do sol já é suficiente. A pele fica um pouquinho de irritação, um pouquinho de vermelhidão, passando aquela reação inicial, às vezes até menos, o paciente já pode se expor ao sol. E, claro, tratamentos assim que requerem uma abordagem um pouco maior, que possa originar... por exemplo, no laser endovascular, que várias áreas vão receber o tratamento e podem fazer pequenos hematomas, na realidade nem hematomas são equimoses, são hematomas pequenininhos. Aí a gente recomenda umas 3, 4 semanas de afastamento ao sol. Mas não é tanto tempo. Não é tanto Então dá para fazer agora, porque normalmente... Porque a gente tem uma noção, assim, porque agora vai chegar o verão. Só que, normalmente, a gente começa realmente a ir para a praia, a ficar na praia, dezembro, no final de dezembro. No final de dezembro, janeiro. Né? Então, ainda dá tempo para as pessoas se tratarem. E eu tenho pacientes, por exemplo, assim, que janeiro e fevereiro são os melhores meses para eu tratar, porque eu vou tirar férias, ou não tenho tanto compromisso com as crianças, ou N motivos. E a gente traça um plano. E cada vez a gente toma menos sol, né? Exatamente, cada vez a gente se cuida mais do sol, utiliza protetor solar, né? E tem algumas pacientes, aquelas que vão para a praia, que a gente tem o ir para a praia, ir no final de semana para o litoral. Às vezes a gente combina assim, chegou segunda-feira, vem ao consultório, a gente faz o tratamento, eu já conheço a paciente, já sei. Passou a semana toda. Passou a semana em Porto Alegre e sexta vai para a praia. Não tem marquinha? Manda uma foto, tá tudo bem? Vai para a beira da praia. Olha só. Então, tem como a gente adequar. Mas aí a gente volta lá nas primeiras, no início da nossa conversa, né? Tem que conhecer o paciente. Tem que ter. Tem que saber como é que é a rotina, como é que é a pele do paciente, como é que ele respondeu aos primeiros tratamentos, né? Porque qual a isso expectativa? Porque isso agora que tu falasse é uma coisa importante, né? A gente não vincula assim a veia com a pele, mas a pele tem que estar hidratada, a pele tem que ser uma pele saudável, Sim. Porque ela que está segurando tudo aquilo, né? Cada vez a gente tem enfocado mais no tratamento da pele junto ao tratamento das varizes ou das veias de pele. Tá tudo junto ali. Então, não adianta o paciente chegar e fazer um tratamento de laser transdérmico ou esclerolaser e ficar com a pele sem hidratação. Então, junto com o tratamento, o paciente sai do consultório, eu já hidrato a pele dele, eu já prescrevo o que vai usar depois, eu já recomendo que não pode deixar de cuidar da pele, porque está tudo envolvido. E pode ser qualquer creme ou existem cremes específicos? Existem cremes específicos, de acordo com a pele de cada paciente. É claro que a gente já vai entrar muito na área da dermatologia, mas geralmente também volta aquela troca de figurinhas, né? Claro. Então,
converso com o paciente, pergunto quem é o dermato, geralmente, às vezes converso até com o próprio dermato. Vejo o que o dermato recomendou e a gente segue uma linha de tratamento, porque na realidade o paciente é ele tem vários médicos. Isso que eu acho legal, sabe? Isso que eu acho legal, para quem consegue entender isso, saber que a medicina, ela se mistura, as especialidades se misturam para ser multidisciplinar, né? E para o benefício do paciente. Exatamente. Então, sabe? Daí é o cuidar global da saúde. Claro, claro. Daí que a gente vai viver 100 anos. Tomara. Com saúde, Com né? saúde. Porque eu digo assim, não, viver 100 anos sem saúde, eu tô fora. Bem física e mentalmente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo maior. Falando em viagem, tá? Viagem de férias, viagens longas. É uma pergunta que eu queria muito te fazer em relação à recomendação de pessoas que pegam voos longos, agora que vem o período de férias, o que fazer? Usa as meias, não usa? O que é importante? Porque a gente muitas vezes fica muitas horas dentro de um voo. Sim. Sentado dentro daquele espaço, tem que circular, né? Muitas horas no aeroporto também, esperando o próximo voo. O que tu recomenda para o período agora que as pessoas começam a fazer essas viagens mais longas? Para a viagem aérea, eu recomendo o uso da compressão elástica para todos os meus pacientes. Eu acho que é fundamental. Porque cada vez mais as pessoas ficam presas nos aeroportos. Se vai fazer escala, se vai fazer uma conexão, às vezes não transcorre tudo da maneira mais fácil que se imaginava. É verdade. Então, sim. O paciente que vai fazer a viagem aérea, eu recomendo meia elástica. Ah, mas qual? Depende. Vai depender do problema do paciente. Se é um paciente que só quer um método preventivo para evento tromboembólico, uma meia de compressão X, que é aquela meia para prevenir edema ou risco de tromboembolismo venoso durante uma viagem aérea mais prolongada. Agora, se o paciente já tem uma patologia, já tem varizes, já teve uma trombose, tem um inchaço crônico, aí já existe a indicação de outra qualidade de compressão. Então, cada caso é um caso. O ideal é que o paciente venha, a gente avalia e prescreve a meia elástica. Isso é super importante. Aí tu vai me perguntar assim, mas só a meia elástica é suficiente? Não. Tem pacientes que têm que usar uma medicação para não inchar durante a viagem. Aí a gente inicia 3, 5 dias antes uma medicação que vai estimular o retorno venoso, o retorno linfático e prevenir que aquele paciente não chegue lá no seu destino com a perna toda inchada. E tem pacientes que têm risco maior de fazer evento tromboembólico, que tem uma trombofilia. E é muito perigoso. Que é muito perigoso, exatamente. Então, um paciente que tem uma trombofilia, que tem uma tendência a coagular, esse paciente tem que usar anticoagulantes. Qual é a dose? Depende do tipo de problema do paciente. Mas sim, tem pessoas que têm que usar anticoagulante para viajar. Então, assim, fica um recado muito importante aí, né? Que as pessoas visitem o cirurgião vascular antes de uma viagem longa, principalmente as pessoas que sabem que tem uma predisposição, que já tem uma doença, para ter orientação de qual meia comprar. Porque não adianta tu chegar na loja e dizer, eu quero uma meia, né? Sim, exatamente. E dependendo da compressão, a loja não pode nem vender. Tem que ser com receita. Exatamente. Justamente para proteger o próprio paciente, né? De uma dessas pacientes vai lá, compra qualquer meia e acha que está protegido. Não, a meia vai garrotear e vai favorecer que aconteça alguma intercorrência. É pior. Ao invés de ser melhor, pior. E claro, o paciente tem que se hidratar. Todo mundo que vai fazer uma viagem tem que manter uma hidratação adequada. Eu sempre digo, já começa a tomar água em casa, chega no aeroporto, toma água. Durante o voo, toma água. Movimente-se. Movimente perna, movimente pé. Quando liberado, caminhe no corredor. Então, há uma série de medidas durante uma viagem aérea de longa distância que devem ser tomadas. Não é vergonha caminhar no corredor. Claro que não. Eu circulo. Eu sou daquelas... Meu marido às vezes não vai ficar quieto. Não, eu vou caminhar um pouco. Aqui tá todo mundo dormindo ali. Eu dou uma caminhadinha, assim. Porque aquilo ali...
Ai, parece que realmente o corpo dá uma acordada e a gente sente melhorar o todo, né? Claro. Ai, E é mobilidade. bem como tu diz, nem sempre os voos dão tudo certo, né? Exatamente. E os espaços são cada vez menores, né? Piores, né? São horríveis, né? Então tem tudo isso. Mas, assim, eu tenho paciente que viajou na executiva e que esqueceu de colocar a meia elástica na volta da viagem e que tomou uma medicação para dormir e que chegou no destino de volta com uma trombose. Como é que trata uma trombose? Não é fácil, né? Hoje em dia está bem mais tranquilo do que já foi no passado. Mas, enfim, tem que fazer o diagnóstico. É uma coisa séria. É uma coisa séria porque, além do dano local no membro onde ocorre a trombose, existe o risco do tromboembolismo, de fazer um tromboembolismo pulmonar, daquele trombo que se forma na perna migrar e parar no pulmão e causar repercussão respiratória. Que pode matar. Que pode matar, exatamente. Então, é tão mais fácil prevenir, né? Tão mais fácil prevenir. Então, Lu, agora deixa eu voltar numa coisa assim. Se tu tivesse, que falar para a Luciane lá no início da faculdade, fizesse uma retrospecção, o que tu diria para ela, sabe? De conselho para uma colega tua que está começando agora, que decidiu fazer cirurgia vascular. O que tu diria para essa colega que está saindo agora da residência? Priorize o paciente. Priorize o paciente. Tratar o paciente é o motivo pelo qual nós nos tornamos médicos. Nós somos médicos para tratar as pessoas, tratar a doença das pessoas. Então, priorize o paciente. Estude sempre. Se tu não estudar, tu não vai conseguir fazer a tua profissão, tu não vai conseguir cumprir a tua vocação. Cerque-se dos bons, né? Então, procure aprender com quem sabe mais que você e procure também transmitir o seu conhecimento para quem quer aprender com você. E cuide de si próprio, mantenha um autocuidado, porque é cuidando de si que a gente consegue cuidar dos outros. E aproveite a viagem, é uma viagem maravilhosa. É muito bonita, né? Exatamente. Eu admiro muito, né? Eu não preciso te dizer o quanto eu admiro a carreira de vocês, assim, porque tem muito significado, porque tem muito estudo, tem muita dedicação, mas tem uma paixão, né? Para quem é médico, pelo menos graças a Deus eu me cerco dos bons. E os médicos que eu convivo são apaixonados pelo que faz. E isso faz toda a diferença na vida de vocês, na vida do paciente. A gente se sente muito bem com isso. A medicina existe dentro da gente. Não é a gente que escolhe a medicina. Ela já está. Quando a gente escolhe a profissão, a gente já é médico. Aquilo ali já está no interior. É só extravasar. E aprender. E aprender, sempre aprendendo. A vida é aprendizado. Lu, eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter participado desse episódio no Medicast. Que a gente conversou muito, né, sobre vida, a gente conversou sobre as doenças, sobre os tratamentos que deixam a gente mais feliz, com melhor aparência e que faz bem para a cabeça também. E nós conversamos, então, sobre ciência, a gente falou sobre vida, nós falamos sobre uma conduta médica impecável, e eu acho que isso é uma coisa que serve de inspiração para todo mundo. Então, eu só tenho que te agradecer muito por estar aqui comigo. Eu agradeço, eu te acompanho há muitos anos e estou muito feliz por poder participar e de te ter como uma aliada, né? Então, foi um dia muito gostoso para mim. Para mim também. Eu adorei. Obrigada. Muito Bons obrigada. Momentos. Muito bom. Muito obrigada muito bom, mesmo. Muito Amei. bom. E esse episódio teve o patrocínio da Suelen Sarmento, marketing digital para médicos, da Medfin, que é uma empresa de contabilidade para clínicas médicas, e do programa Bem Atender, que trabalha em cima da excelência da jornada do paciente.
Pessoal, então estamos terminando mais um episódio do Mericast. Hoje nós tivemos um episódio super especial, que nós falamos sobre cirurgia vascular, sobre flebologia, sobre tratamentos minimamente invasivos, com a doutora Luciane Barreneche, que é uma pessoa assim, ó, ímpar, né, querida, uma tremenda de uma médica. Então, assim, ó, se inscrevam no canal aqui do YouTube, sigam as nossas redes sociais, a rede social da doutora Luciane também vai estar aqui embaixo, e até a próxima.